Bom dia, povo de Deus, povo abençoado, povo da fé. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês, né? Já estava morrendo de saudade de você, meu ouvinte querido, que eu amo muito, não importa quantos inscritos, quantos ouvintes. Para mim, importante é levar a palavra de Deus para você, é levar uma palavra de fé, de esperança, né? Pedir que nessa manhã o Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, que você tenha um dia hoje produtivo, dia abençoado, dia de paz. É isso que eu declaro hoje na minha e na sua vida, que o Espírito do Senhor Deus esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que assim Ele nos abençoe nessa manhã. E você que está aí triste, abatido, angustiado, se levanta agora, ora a Deus, agradece pelo seu dia, né? Que nós estamos concluindo já a metade do dia, que nós venhamos agradecer a Deus pelo nosso pão de cada dia, pela nossa casa, nossos filhos. Vamos começar o dia agradecendo, louvando ao Senhor nessa manhã e pedindo a Deus que nos dê força e sabedoria para a gente vencer nesse mundo, né? E hoje eu quero falar sobre a saúde e dar um exemplo também para vocês de como eu fui curada, né? Como eu fui curada, que eu passei quase um ano doente, mas eu fui curada através de algo que Deus me revelou, que Deus me mostrou. Porque tem muitas doenças que, na maioria das vezes, não é da carne, né? Uma doença física, é uma doença espiritual. Tem muitas coisas na vida da gente que é o diabo que está trancando e a gente não sabe. Então, foi o que aconteceu comigo durante um bom tempo, né? Que eu tive um sério problema de pressão alta e eu fiquei mais de ano assim, tomava remédio, tomava chá, ia no médico diariamente, mas minha pressão nunca baixava, não saía de 20. O tempo todo eu vivi dessa forma. E angustiada, às vezes triste, né? Muitas vezes meu esposo me levava, os médicos chamavam ele lá, falava que a qualquer momento eu ia ter um derrame, né? A qualquer momento era um infarto fulminante. Sempre eles chamavam e falavam. E assim eu fui passando o tempo, e orava, mas não adiantava nada. Até que chegou uma vez que sempre quando eu abria a minha Bíblia para ler, Deus sempre me dava o Salmo 37, onde ele falava: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Só que mesmo assim, mesmo eu vendo, mesmo eu lendo, era como se dentro de mim não acontecesse nada, era como se fosse uma palavra normal. E sempre quando eu abria a minha Bíblia, sempre caía no mesmo salmo. Às vezes eu ia na casa de pessoas, estavam lá a televisão ligada e sempre estava o Salmo 37 lá. E eu já estava começando a achar estranho, né? Porque sempre o Salmo 37. Aí uma vez eu teve uma marcha, que sempre tem marcha para Jesus, e cheguei na marcha. Estava meio ruinzinha, mesmo assim eu fui. Quando eu cheguei nessa marcha, a pregação foi a mesma pregação. A mesma. Era Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. E mesmo assim eu fiquei ali, né, relutando ainda. Aí fiquei tão ruim que eu saí, eu tive que passar uns 8 dias na casa de uma prima minha, onde ela cuidou de mim. Foi aí que, quando eu voltei para casa, novamente, depois de 8 dias, o salmo continuava aberto no mesmo lugar. Salmo 37. Eu lembro que eu tinha deixado minha Bíblia fechada. E aí que eu não entendia mais nada. Aí eu comecei a ler o Salmo. E quando eu comecei a ler, o Espírito Santo começou a falar comigo. Você precisa crer no que eu estou te mostrando. Você vai ser curada. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. E eu lembro, povo, que foi aí que as minhas lágrimas começaram a descer sobre a Bíblia, né? E aí eu vim acreditar no que realmente o que Deus estava me falando. Aí eu comecei orando em cima disso. Eu lembro que um dia, mesmo assim, eu abri um jejum, jejuando para Deus me mostrar realmente o que estava acontecendo. E aí Deus, à noite, quando eu fui dormir, Deus me revelou em sonho. Deus me deu um sonho, aonde tinha um demônio perto da janela do meu quarto, um demônio altão,
Não sei se tem pessoas que já viram esse espírito e até já relatam como ele é, que esse espírito ele tem andado muito na casa das pessoas, onde crianças têm visto, os adultos têm visto, muitas pessoas têm visto o tal do espírito capa preta. E foi isso que estava acontecendo na minha vida. E aí Deus me deu esse sonho à noite, onde eu via ele com as garras fechadas, todo de preto, aquele chapéu preto, aquela coisa horrível. E aí Deus mostrou para mim, olha ali onde está toda a sua saúde está ali. Peça para ele soltar, que ele está trancando a sua saúde. Ele está trancando tudo que é seu. Aí no sonho mesmo, eu orava a Deus e falava para ele, demônio, em nome de Jesus, solta a minha saúde agora. Eu só vi ele abrir assim, aquele gesto que ele sempre age. Fazer isso, ó. Quando ele fazia esse gesto, aí eu me assustava. E aí, quando eu acordei, eu falei para meu esposo, eu falei, eu tô curada em nome de Jesus. Porque Deus me mostrou em sonho e o demônio soltou a minha saúde. Se realmente foi Deus que me mostrou, a partir de hoje, eu tô curada e eu não vou tomar mais remédio. E foi o que aconteceu. Dia após dia, eu tinha força para varrer minha casa. Eu tinha força para ir fazer minhas compras, que até fazer compra eu já não fazia mais, porque eu passava mal. Todos os lugares que eu ia, eu passava mal, eu voltava antes da hora. E foi aquele sofrimento. Mas a partir desse dia, dessa revelação que Deus me deu, que eu passei a confiar na palavra, no que Deus estava me revelando primeiro na palavra, aí depois Deus me revelou em sonho o que estava realmente acontecendo. Foi aí que eu fui curada. Eu acordava todos os dias, eu não sentia mais nada. E isso já se passaram uns 17 anos na minha vida. E diante do Espírito Santo, que eu não estou mentindo, eu não tomo nada de pressão, não tomo chá. Às vezes, quando eu tomo um chá de erva cidreira, né, que é um chazinho bom, camomila, eu já durmo demais. Às vezes eu evito tomar qualquer chá, porque eu durmo. Porque eu já tenho 17 anos e graças a Deus eu não tive mais esse problema de pressão, de estar morrendo, de estar me acabando. É a mesma coisa, é as pessoas que estão enfrentando câncer, diabetes. Gente, por trás disso tudo é um demônio. Nada disso é normal, não. A Bíblia fala a respeito de Jó. Quem feriu Jó de tomou do alto da cabeça até a planta dos pés, a Bíblia fala que foi Satanás. Satanás feriu Jó do alto da cabeça até a planta dos pés. E quem curou Jó? Deus curou Jó, porque havia cura. Igualmente, a diabetes também está destruindo muitas pessoas. Esse espírito da diabetes está acabando com o ser humano hoje. Eu conheço mesmo aqui onde eu moro muitas pessoas de pernas cortadas, pessoas que estão cegos dentro de casa, pessoas que estão se acabando de uma noite para um dia com esse espírito. Só que, infelizmente, hoje as pessoas ficaram cegas. E através dessa cegueira, quem está gostando de tudo isso, sabe quem é? O diabo. Porque bota a culpa no pão, bota a culpa no açúcar, bota a culpa nisso, naquilo. Nós sabemos que excesso demais de alimento não é bom para o corpo. Mas nós também sabemos que não é isso que está destruindo o ser humano. O que está destruindo o ser humano hoje é o Satanás. E como aconteceu comigo, se Deus não me revelasse, realmente, como os médicos falavam, vai ter um derrame a qualquer momento, vai ter um infarto fulminante a qualquer momento. Mas se eu não cresce na palavra de Deus, e Deus me mostrou mesmo, era um demônio, pessoal. Não estou de brincadeira, não. É sério isso. Era um espírito imundo, ele estava perto. E ali, quando Deus manda ele soltar, não era Deus que mandava ele soltar, Deus falava, você mesmo manda ele soltar. E foi isso que eu fiz. E aí eu comecei ficando livre, liberta dessa enfermidade, né? Então vocês também que estão passando por esses problemas, talvez até pessoas que são da igreja, que já ora, que isso, e não vê o resultado, ora a Deus também, abre um jejum também, pede para Deus revelar, Deus me revela o que está por trás dessa enfermidade. Porque às vezes você faz tudo certo, como eu mesmo, na época que eu estava passando por isso, eu não comia óleo, eu não comia sal, né? Minhas comidas eram zero sal, sem uma gota de nada. E mesmo assim, os remédios que eu tomava, nada resolvia. Até os médicos não entendiam nada, né? Até que Deus me revelou o que estava por trás daquele espírito de enfermidade. E talvez muitos de vocês aí que estão em casa estão passando por isso, né? Sem entender o que está acontecendo. E até achando até que Deus não ouve mais, que Deus abandonou, que não vai ser curada. A palavra de Deus fala bem claro que nós não devemos nos conformar com esse século, né?
Assim, mas todo mundo está passando. Eu não sou todo mundo e você não é todo mundo. Nós temos que ter fé, porque Deus fala bem claro: porventura, quando eu voltar, acharei eu fé na terra? Não vai achar fé na terra, porque as pessoas não crerem mais, né? As pessoas não crerem mais, porque quando Deus lhe revela algo, até um chazinho que você toma, você é curada. Porque o espírito imundo já saiu. Quando aquele espírito está ali no corpo da pessoa, você pode fazer o que for, não vai adiantar. Não tem pessoas que diz que tomam aquele... Às vezes não dormem e tomam aquele remédio diazepam, né? Diazepam e outros, né? Um tal de taxa preta, que eu vejo o povo falar, que eles tomam para dormir. E tem gente que não dorme. Eu já vi pessoas tomar aquela injeção que o povo fala que é sossega-leão e não dormir. Por quê? Porque tem um espírito no corpo, dominando o corpo da pessoa. Então, tem muita gente que está passando por isso hoje, nessa dificuldade de doença. Talvez até você que está me ouvindo está passando, ou conhece alguém, está triste, está desanimado. Não desiste, não. Luta por essa pessoa. Porque é o que eu faço. Sempre, se os meus filhos estão passando uma luta, eu vou para o jejum. E Deus revela, até um chá, para ser sincera. Deus revela como... Eu já tive outro problema também, assim, de saúde, que Deus já me revelou através de chá, onde eu não tinha mais o que fazer. E Deus me revelou umas folhas muito boas que eu usei e fui curada. Indiquei a muitas pessoas também foram curadas. Tinham feridas de pessoas que já tinham 6 anos na perna. Deus me revelou também, eu fiz um óleo, né? Assim, orando a Deus, pedindo sabedoria. Muitas pessoas foram curadas também. Eu vendi bastante óleo. As pessoas foram curadas e vinham falar, agradecer. Mas nós temos que ter uma fé em Deus, gente. Vamos voltar àquela fé que a gente tinha no passado, né? A gente tinha muita fé em Deus, muita crença. Hoje não. Hoje a fé das pessoas acabaram, se limitaram. E não é que Deus está desamparando, não. É que as pessoas não estão mais se voltando, não acreditam mais, né? Então vamos lutar na fé nessa manhã. Acredita que Deus é com você, que você vai sair dessa. Seja qual for o problema de enfermidade que você está passando nessa manhã, cai para dentro. Vamos vencer esse demônio desgraçado em nome de Jesus. Mas eu já tenho não sei quantos anos, eu também estava já com tempo bom de sofrimento. Mas Deus me revelou. Deus só não me mostrou logo por causa da minha falta de fé e da minha rebeldia de não ouvir a palavra de Deus, né? Mas quando eu me inclinei para ouvir o Senhor, no instante o Espírito Santo me revelou tudo e eu fui curada. Então você levanta daí nessa manhã, né? Tenha força, tenha bom ânimo, levanta. Se não tem força para jejuar, jejua 2 horas de jejum e o Espírito Santo vai te mostrar. Ora a Deus. Meu Deus, me mostra, Pai, me mostra acordada, me mostra dormindo, porque Deus fala: eu não deixo o meu povo enganado. Eu mostro acordado ou dormindo. Deus não deixa. Deus não deixa o seu povo enganado, gente. Então vamos acordar para a fé. Vamos vencer, porque o povo de Deus está perdendo batalha dentro da igreja, pessoal. O povo de Deus não está vencendo, testemunho de cura quase nenhum mais. As pessoas tá se entregando demais. Então eu peço a vocês, em nome de Jesus, essa é a mensagem que o Espírito Santo passa para vocês nessa manhã. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando chega a hora de morrer, nós vamos morrer, todos vamos morrer. Mas tem a hora também da gente receber a cura, o nosso milagre, que está na mão, na verdade não está nem nas mãos de Deus, está em nossas mãos. Basta aí você crer, lutar. Mas eu já fiz de tudo. Não fez de tudo, não. Falta fazer sim. Abre um jejum, acorda na madrugada, ora a Deus o que está por trás. E o Espírito Santo vai mostrar. Se for algo que é da carne, vai se cuidar. Mas tem coisa, pessoal, na maioria hoje, é muito espírito imundo. É muita coisa trancando, é muita coisa travando a nossa vida, a nossa saúde, e nós não vamos aceitar, nós não vamos aceitar. Nós não somos mais um, nós somos um povo de Deus, nós somos uma nação santa, ungida, eleita pelo Senhor, e nós vamos vencer em nome de Jesus. E o que eu estou passando para você nessa manhã é minha experiência, a minha verdade, né? E que Deus quer que a gente compartilhe para que outras pessoas também sejam livres, sejam curadas, sejam libertas em nome de Jesus. Porque a coisa principal que nós temos é a saúde. E se a gente estiver doente, poxa, nós não servimos para nada não, gente. Nós só vamos ficar prostrados, desanimados. E Deus não vai usar ninguém doente.
que é que nós vamos servir? Nem Deus, nem se for trabalhar doente, o patrão não quer, ninguém quer, né? Tudo fica ruim quando a saúde está ruim. Então, agora nós vamos fazer uma oração em prol das pessoas que estão doentes, né? Para que assim Deus ele possa revelar a vocês o que está por trás da enfermidade. Seja qual for a sua enfermidade, não importa. Você vai orar também com fé agora. Coloca a mão no lugar da enfermidade. Se você tiver o óleo na sua casa, unge a sua cabeça, unge o local da dor. Coloca as mãos agora. Se você estiver perto da televisão, do seu celular, coloca as mãos também, que nós vamos clamar a Deus pela nossa saúde, pela sua saúde, para que assim você seja livre de todo espírito de enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu entro diante da tua presença agora, Pai. E assim, meu Deus, como o Senhor abriu os meus olhos, como o Senhor me revelou, Deus, o que estava por trás, Deus, daquela enfermidade. Meu Deus, e havia um espírito imundo, Deus, trancando a minha saúde. Meu Deus, que nessa manhã, meu Pai, esse espírito imundo, Pai, que está trancando a saúde desse ouvinte, dessa pessoa, meu Deus, dessa criança, desse jovem, meu Deus, aonde tiver o espírito maligno, meu Deus, em nome de Jesus, que ela seja curada agora, e eu te dou uma ordem, espírito, solta a saúde dela, o espírito que tem causado a diabetes no sangue, sai do corpo dela agora, desgraçado, solta a mente dela, solta a alma dela, espírito de trombose, sai do corpo dela também, o espírito que tem causado derrame, infarto, eu te dou uma ordem, espírito, você que age na pressão dela, é você que está aí por trás, eu te dou uma ordem agora, pode pegar sua trouxa agora, sai do corpo dela agora, solta a alma dela agora em nome de Jesus, o espírito do câncer desgraçado, eu te dou uma ordem, espírito, você entrou na vida de Jó, você entrou para destruir do alto da cabeça, e você quer entrar na vida dessa pessoa, sai do corpo dela agora em nome de Jesus, aonde você estiver alojado, eu te dou uma ordem, espírito, pega a sua bagagem agora, bate em retirada, sai do corpo dela, sai da casa dela, aonde você estiver, você que está travando a saúde dela, você está trancando a saúde dela, você quer matar ela desgraçada com essa enfermidade, eu te dou uma ordem em nome de Jesus, eu te dou uma ordem em nome de Jesus, no mundo espiritual, que todo espírito de doença do corpo dela, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o céu, meu Deus, que haja luz, meu Pai, na nossa vida, Pai. Que haja saúde no nosso corpo. E tudo que estava sendo travado, meu Deus, venha a ser destravado. Deus, revela para essa pessoa, Pai, meu Deus, o que está acontecendo na vida dela. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, eu consagro a vida dela ao Senhor, meu Pai. Consagro a saúde dela. Meu Deus, que ela seja curada, Pai, em nome de Jesus. Aonde chegue esse vídeo, aonde chegue essa oração, essa mensagem, Pai, que o Espírito do Senhor Deus, meu Pai, penetre no coração e na alma dessa pessoa. Meu Deus, que ela seja livre, que ela seja curada, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. E é isso aí, povo. Fica na fé. Sempre procura tirar um versículo pela manhã. Ainda que você não tenha costume. Eu não tenho costume de ler a Bíblia. Procura um dia tirar para ler sua Bíblia, né? Às vezes hoje o povo está muito focado no celular. Sempre no celular. Você orou comigo, mas você deve orar também na sua casa, né? Acordar pelas manhãs, fechar sua porta do quarto, orar. É bom a gente orar junto na fé, mas também é bom você estar no seu secreto com Deus orando, porque é no secreto que Deus vai revelar as coisas para você, né? Então, assim, eu te peço que o Espírito te abençoe nessa manhã, te guarde, te proteja. Que você continue conosco, você que não é inscrito no nosso canal, se você quiser se inscrever nessa manhã, fica à vontade, se inscreve, porque sempre vai ter oração, vai ter vídeo novo, onde você também vai vai poder estar acompanhando, ainda que eu não possa gravar todos os dias, mas no mínimo 3 vezes na semana eu vou estar me esforçando para gravar um áudio para vocês, e eu tenho muita experiência com Deus, onde eu já falei, eu tenho muita experiência, muita, e o Espírito Santo tem falado comigo para ajudar as pessoas, eu vou ajudar muito, né?
porque eu creio que através hoje dessa revelação de Deus, Deus vai ajudar pessoas, ainda que não ajude a todos, mas eu sei que alguns vão ser curados, vão ser libertos e Deus vai revelar para você o que está acontecendo. Então você se inscreve no nosso canal, né? Aperta o sininho aí, dá o seu like, fica na fé e que o Espírito Santo te abençoe e te guarde nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, né? Que haja paz e que haja luz na sua vida. Amém.